O Trilhas da Democracia está de volta, debatendo a teoria crítica e o pensamento social, político e jurídico brasileiro. Mais uma vez, a fim de dinamizar as discussões, eu tenho a companhia do advogado, mestre em Direito e assessor jurídico do movimento sindical cultista, Normando Rodrigues. Eilo, seja muito bem-vindo mais uma vez, Normando. É um prazer imenso recebê-lo. Novamente, um prazer, uma honra, uma alegria estar aqui, Mandaíne. Sempre disposto a ajudar você no trabalho das trilhas. No programa de hoje, nós recebemos o sociólogo e professor titular da Unicamp, autor do romance Arrigo, e assíduo participante do Trilhas da Democracia, Marcelo Ridente. Ele aqui. Seja muito bem-vindo, Marcelo. É um prazer recebê-lo de novo. O prazer é todo meu, Marco, estar também aqui com o Normando, e é sempre um prazer, né, um gosto trocar ideia com vocês aqui num programa tão bacana que vocês têm, esse Trilhas da Democracia. Eu vou, nesse momento, exibir Arrigo, o primeiro romance de Marcelo Ridente, que foi publicado pela editora Boitempo, e conforme o que acaba de dizer em off, Marcelo, já vem um novo romance por aí. Então, Marcelo pegou gosto pelo romance, além dos seus textos sempre imperdíveis no campo acadêmico científico. Bom, isso. Marcelo, a discussão de hoje gira em torno do pensamento social brasileiro, na sua tradição crítica. Você deu no semestre passado uma disciplina na Unicamp sobre essa questão. Foi a partir daí que surgiu a ideia da organização dessa série. E eu gostaria de, em primeiro lugar, recordar aquele que talvez seja um dos prefácios mais importantes, né, do pensamento social brasileiro, prefácio escrito em 1967 por Antônio Cândido, para Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, né, que tem o título de O Significado de Raízes do Brasil, em que o Antônio Cândido indica a importância de 3 obras seminais a fim de compreender o que é o Brasil, e que marcou etapas da vida do próprio Antônio Cândido e aqueles da sua geração. Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, o próprio Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior. E eu começaria, Marcelo, te perguntando qual a importância das reflexões do Caio Prado Júnior sobre o sentido da colonização, que é um dos primeiros textos da Formação do Brasil Contemporâneo. Qual a importância dessas reflexões sobre o sentido da colonização brasileira no processo de formação do pensamento social brasileiro de inspiração marxista? Por favor, Marcelo. Olha, Marco, sem dúvida, esse é um livro fundador, né? Um pensamento que ficou clássico. E esse artigo que você citou, essa introdução do Antônio Cândido ao Raízes do Brasil, também se tornou um clássico, né? Mas, ao mesmo tempo, é um clássico que, se de um lado ele destaca esses 3 pensamentos matriciais, é preciso lembrar também que tem muitos outros autores que são muito significativos. Eu lembro agora um livro chamado Intérpretes do Brasil, organizado pelo Pericaz e pelo Lincoln Seco, chamado Clássicos, Rebeldes e Renegados, também da editora Boitempo, que trata desses autores, mas trata de outros, que às vezes ficam à sombra, né? O Astrogildo Pereira, o Nelson Werneck Sodré, o Inácio Rangel,
Everardo Dias, enfim, uma série de outros autores que também merecem compor aí esse conjunto de autores que, desde esses clássicos, esses três citados pelo Antônio Cândido, eles têm tentado desvendar esse enigma que é a sociedade brasileira, né? Essa sociedade que o Chico de Oliveira chamou mais recentemente, agora no começo dos anos 2000, de um verdadeiro ornitorrinco, aquele bicho lá da Oceania, que é uma mistura de tudo e que ele aí usou como comparativo para pensar a complexidade que é a sociedade brasileira. E para responder a sua pergunta específica, a gente tem um momento chave nesse livro do Caio Prado Júnior, né, essa ideia dos sentidos da colonização, para pensar o Brasil contemporâneo, né? Para pensar o Brasil como um todo. Ele diz no texto, uma frase assim um pouco lapidar, né, que o todo, a compreensão da totalidade do conjunto deve ser sempre o objetivo último do historiador. Então, ele tem esse aspecto metodológico de colocar a história do Brasil inserida numa dinâmica mundial. E a dinâmica mundial que dá o tom é a da colonização, é o nosso lugar de colonização. E ele estabelece aí uma distinção muito importante que até se tornou quase que incorporada à nossa compreensão do Brasil, que é aquela distinção que às vezes a gente aprende no segundo grau, né? Ensino médio, né? Entre a colônia de povoamento e a colônia de exploração. Ele vai fazer aquela distinção entre os países da América do Norte, especialmente os Estados Unidos, né? e os países da América Latina. Os países como os Estados Unidos, por exemplo, em que a colonização, além dos objetivos comerciais, tinha o desejo de criar uma sociedade nova, de criar uma ética do trabalho. Ao passo que, nos países da América Latina em geral, e no caso do Brasil em particular, os objetivos sempre foram de fazer exploração comercial, foram objetivos predatórios, num certo sentido, objetivos que não era propriamente de colocar um povoamento, mas de extrair tudo aqui do nosso continente, né? e do nosso, que viria a ser depois o nosso país. Então, é uma ética que não é propriamente do trabalho, mas uma ética de dirigentes da produção, que vão extrair daqui o pau-brasil, depois vão extrair o açúcar, depois vão extrair os metais preciosos, depois vão extrair, vão produzir algodão, café, depois minerais, de modo que essa lógica de colonizar, explorando, né, e chupando as riquezas do país para as metrópoles, é que daria o sentido de toda a história do Brasil. Então, a história do Brasil não seria desligada da compreensão desse todo, que é a constituição do capitalismo em âmbito mundial, desde o tempo da fundação, enfim, da criação de uma sociedade que ainda nem se chamava Brasil, que inicialmente era uma colônia, né? e que vai ser fundada inicialmente no trabalho escravo, né? na monocultura e na exploração do trabalho escravo, que vai dar o tom do que é a sociedade brasileira. Marcelo, deixa eu chamar Normando. Normando, o que há ainda nesse passado que não passa na sociedade brasileira? O que há dessa colônia de exploração de que tratava Caio Prado, por exemplo, na cultura e na prática do agronegócio? Márcio Postman, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, entre outros, há tempos vem falando dessa regressão da economia brasileira, da sociedade brasileira, a um pré-1930, né? Naquele modelo de produção agrário exportador. O que ainda há, né? E como Caio Prado Júnior, na década de 40,
já lançou luzes para a gente se acercar dessa realidade hoje dominada pelo agronegócio. Por favor, Normando. Dá para fazer alguns sobrevoos e, sobretudo, a gente viajar naquela chave da mudança histórica que é muito interessante, né? Do transformação fazendo par sempre com permanência. Mas, mais do que permanente, mais do que chaves permanentes e modos de produção, modo de exploração internacional e relações sociais daí decorrentes permanentes, acho que a conjuntura internacional também ela tem um viés de retrocesso que possibilita chegar numa leitura que eu faço. E acho que é por isso que o Mandaíni me fez essa boa provocação, porque ele já me ouviu falar isso, de que, a partir da erosão das instituições, né, que a gente tem com o golpe de 2016, você tem o retorno para o centro da correlação de forças políticas das classes sociais que foram banidas pela Revolução Burguesa Brasileira, né? Que eram as oligarquias agrárias. E aí, fazendo essa viagem da permanência, né? Isso é delírio meu para provocar mesmo, viu, Marcelo? A gente tem uma chave em que, na época em que Caio Prado está escrevendo, o Brasil enfrenta impulsos industrializantes, né, repensando o papel do Estado central. O Estado é organizado de forma mais científica, né, depois do Estado Novo, com a ditadura do Estado Novo. As estatísticas começam a ser confiáveis a partir de 1930, depois da Revolução Burguesa, e com o Estado Novo, o peso do Estado, tanto na repressão aos trabalhadores, quanto também na organização das forças econômicas, é muito significativo. E passamos por pulsos industriais, né? Com problemas, com retrocessos setorizados, com agravamento da injustiça social. Mas o fato é que a sociedade brasileira ela sai da ditadura militar como uma sociedade que a maioria da população está ligada à atividade econômica industrial, né? Ou ao terceiro setor de serviços. E o peso relativo e político, né, da agricultura e das atividades de primeiro grau está muito reduzido. Isso vai mudar, né, nessa quadra, mas muda também, na quadra recente, pós-golpe, mas muda também, a meu ver, por uma involução da conjuntura internacional, né? Aquele mundo multipolar, né, organizado a partir de Bretton Woods, a partir das Nações Unidas, né, e do confronto da Guerra Fria entre as duas superpotências, ele se desfaz, né, ele entra em, como disse o Hobsbawm certa vez, a história entra em passo acelerado depois do fim da União Soviética, né, muito ao contrário do fim da história do Fukuyama. E aí você tem o predomínio das relações unilaterais, a erosão também dos mecanismos internacionais multilaterais, e, com isso, uma espécie de recolonização do mundo periférico pelo capitalismo central. Então, eu combino, né, nessa leitura, né, e, por favor, né, para receber crítica, essa involução do cenário internacional, da conjuntura internacional, com, né, a destruição do que se existia de intervenção estatal brasileira, o neoliberalismo nos anos 90, ainda presente nos governos do PT, né, apesar de alguns movimentos muito favoráveis à distribuição de renda e de uma distribuição de renda que pode-se dizer inédita na história do país, mas que tem efeitos muito breves, né? E que o golpe desfaz e que recoloca no centro do debate político atores políticos que estavam fora do protagonismo desde os anos 30.
atores que antes eram aliados de setores da ditadura, foram aliados, né, da redemocratização, estavam representados no arco de aliança que sustentava Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, mas que não eram os protagonistas e que voltam a ser protagonistas num retrocesso muito grande, né, depois do golpe de 16. Isso no mundo do trabalho, especificamente, importa em um monte de retrocessos até para o trabalho urbano, o trabalho do setor de serviço e industrial, né? E também retrocessos institucionais na leitura do meu campo, especificamente do direito do trabalho. Mas o que eu acho interessante é ver que aquele mundo descrito, aquele Brasil descrito por Caio Prado Júnior, ele tem um grau de permanência muito forte, muito viçoso, né? E que recrudesce, volta ao debate político e dá o tom da política brasileira. Normando, viajante. Deixa eu chamar de novo Marcelo. Marcelo, Normando chamou atenção para essas mudanças conjunturais. Por favor, fique à vontade para comentar, mas eu queria voltar à questão estrutural, né, que está presente na obra de Caio Prado, e chamar atenção para a importância da obra do Caio Prado para o que depois viria a se constituir como tema de reflexão por meio de Jacó Gorender, por meio de Cilo Flammarion Cardoso, que é o escravismo colonial, que é uma marca estrutural da nossa sociedade. Qual foi o papel, Marcelo, das obras de Caio Prado, das reflexões de Caio Prado sobre a futura construção do conceito de modo de produção escravista colonial? Por favor, Marcelo. Olha, esse conceito é muito complexo, né? É muito controverso também. Se o Gorender fez essa proposta de colocar o escravismo como um modo de produção. Por exemplo, o Fernando Novaes, que de certa maneira é um discípulo do Caio Prado, não concorda tanto com essa leitura, né? Dizendo que, na verdade, há um modo de produção que é o capitalismo, no qual o Brasil, de certa maneira, se enquadra. Então, a gente pode, naturalmente, esses autores são clássicos, e por isso que eles são clássicos, permitindo várias leituras. Então, nós podemos pensar o Caio Prado tanto como, de certa maneira, precursor desse desdobramento que é a reflexão do Gorender e de outros autores sobre o escravismo colonial, como de outros autores que vão pensar o escravismo dentro do modo de produção capitalista em âmbito internacional. Então, esse é um debate que é um pouco um pouco complexo, né, para a gente tratar aqui em poucos minutos, mas o importante é pensar que, se a gente olhar lá o Capital do Marx, nós vamos ver que que está na base tanto do Gorender como do Caio Prado e como de todos os autores marxistas, ele vai mostrar que um dos mecanismos de acumulação originária de capital na Inglaterra foi a exploração da escravização no mundo todo. Então, o comércio de escravos foi um dos mecanismos que permitiu a concentração de capital, sobretudo na Inglaterra, que fez deslanchar a Revolução Industrial. Então, a questão da escravidão, né, ela está no cerne da constituição do próprio capitalismo. Então, isso a gente pode pensar variações interpretativas do Caio Prado, ou do Gorender, ou de outros, do Fernando Novaes, ou de outros autores, mas todos eles têm em comum essa valorização analítica para compreender o mundo contemporâneo capitalista, que não é mais baseado no trabalho escravo, evidentemente, no trabalho assalariado, mas que ele tem uma raiz de acumulação que vem do escravismo. As considerações mais recentes que o Normando fez, eu acho que elas estão no espírito do Caio Prado, que é ver o Brasil dentro desse quadro, desse todo internacional.
Então, a gente não pode deixar de pensar o que ocorre aqui desligado desse cenário internacional, que no momento é esse, né, de triunfo do neoliberalismo. Destacando, no entanto, que a agricultura no Brasil, por exemplo, o agrobusiness, o agronegócio, ele não é meramente aquela volta à economia do engenho, ao contrário, é uma economia de produção rural de bens de soja ou de cana-de-açúcar, muito, muito em latifúndios, geralmente, né? Muito com uso de muita tecnologia, com extração e exploração da força de trabalho, evidentemente, mas é um negócio capitalista já. É um negócio capitalista que, no entanto, é fundado, essa que é essa mistura do ornitorrinco brasileiro, né, em relações de trabalho muito de exploração, né, que lembram aquelas velhas formas de exploração do trabalho que existem até hoje. O Normando, como advogado trabalhista, sabe muito bem como é. Então, nós temos aí um hiperdesenvolvimento. Então, se você vê a economia brasileira, e nesse sentido o Caio Prado, de novo, tinha razão, né? Ela está em muitos sentidos como fornecedora de minerais, de alimentos para o mundo todo, já produzidos de uma maneira capitalista, com muita exploração da força de trabalho, né? Mas que já não é aquela produção do período da escravidão, não é mais aquela produção do começo do século XX, mas é, em grande parte, muito mecanizada, uma produção do capitalismo no campo. Já é um setor da burguesia brasileira que é sediada no campo, ou que muitas vezes os donos moram na cidade, às vezes, inclusive, articulada com o capital industrial e com os bancos também, que têm propriedades de terra, produção. Quer dizer, há uma integração do capital em âmbito nacional e internacional que é muito complexa, né? Mas que, de certa maneira, continua naquele espírito que o Caio Prado colocou desde da formação do Brasil contemporâneo, né? Voltar a produção da riqueza para os países centrais, voltar aquilo não propriamente para um desenvolvimento nacional, né? Mas esse nacional subordinado a uma dinâmica do capital que é internacional e onde a divisão do trabalho dá ao Brasil um lugar secundário, um lugar que não é de produção tecnológica de ponta, ao contrário, é de produção, sobretudo, dos produtos primários, né? Da agricultura. Marcelo, antes da gente... Chico de Oliveira já foi citado aqui algumas vezes. Antes da gente avançar 3 décadas e chegar a meados dos anos 70, eu queria dar um passo atrás, pediria a você, e na sequência Normando, para apontarem a importância da ruptura estabelecida por Caio Prado Júnior, né, na forma de observar a escravidão, em relação à forma com que, nos anos 20, 30, Gilberto Freire observava, especialmente, particularmente, em Casagrande Senzala. Qual foi a grande ruptura no que diz respeito ao olhar para a escravidão estabelecida por Caio Prado Júnior em relação a Gilberto Freire? Marcelo e depois Normando. Olha, o Gilberto Freire é um autor clássico, né? Também, né? Em Casagrande Senzala, mas ele vai criar uma certa, com muita beleza literária, inclusive, uma certa construção da brasilidade fundada em certos valores do antigo patriarcado, né? Dos senhores de engenho, que, de certa maneira, souberam incorporar aí a influência lusitana, portuguesa, com o que foi encontrado localmente entre os indígenas e, sobretudo, com a senzala, né?
para criar uma espécie de grande conciliação nacional, né? Ele não chega a usar esse termo que depois ficou conhecido, que é a chamada democracia racial, mas está no sentido geral do que ele escreve, né? Que é construir, mesmo indicando, às vezes, a brutalidade dos senhores de engenho, dos grandes proprietários de escravos, etc., mas que foi criado, de certa maneira, um tipo de civilização brasileira adocicada, de certa maneira, conciliadora, e que tem raiz, né, nesse Brasil dos proprietários de terra. O Caio Prado, embora ele fosse também, ele pessoalmente fosse de uma família tradicional de proprietários de terra, né, ele era uma espécie de ovelha negra. E ele está pensando aí, né, como é preciso pensar isso que o Gilberto Freire vê de uma maneira mais integrada e harmônica, de uma maneira contraditória. Como a escravidão ela é fundante de um tipo de sociedade no Brasil que é extremamente de exploração, né? De exploração de classe, e de exploração de classe não só em âmbito nacional, mas também internacional. Então, ele tem ou ele e outros autores, né, um sentido de urgência, de ruptura com esse passado, ao passo que, de certa maneira, o Gilberto Freire aponta quase que o problema do Brasil na industrialização, no tipo de modernização da sociedade, que fez com que se perdessem esses valores de uma certa sociedade patriarcal idealizada, e que continuaria, de certa maneira. Mas o Caio Prado, ao contrário, ele é muito... De um lado, a gente tem um autor que é muito bom, muito clássico, né, muito importante, não deixa de ser um grande escritor também, que foi o Gilberto Freire, mas que num certo sentido, romântico, passadista, o que coloca sempre a necessidade Alguns dizem, de certa maneira, o Gilberto Freire é um ideólogo de uma certa que outros autores viriam chamar de uma modernização conservadora. Você vai mudando, você vai modernizando a sociedade, mas sempre conservando os elementos básicos. E o elemento básico, eu diria, é a grande propriedade da terra, no caso dos grandes latifundiários no Brasil. Ao passo que outros autores vão pensar aí a necessidade de romper com essa modernização conservadora que tem sido a constante no Brasil, mas de pensar uma modernização, e no caso do Caio Prado Júnior, uma modernização que, no limite, pudesse, inclusive, superar o tipo de organização capitalista da sociedade. Então, são maneiras diferentes de ver, né, a sociedade. Eu diria que um é um grande autor clássico, identificado, no caso do Gilberto Freire, com as grandes oligarquias rurais, e outro é um autor identificado com o processo de modernização num sentido já socializante e ligado às classes trabalhadoras, que foi o Caio Prado Júnior. Normando, eu acho que o termo mais apropriado para se entender a obra de Gilberto Freire, o Casa Grande Senzala, foi dito por Marcelo, que é essa visão adocicada da escravidão no Brasil, né? Que tem muito a ver com esse universo doméstico da escravidão que ele pesquisou, e que acabou se transformando num mito a partir de processos que fazem com que as grandes elaborações, os grandes livros, cheguem até o senso comum, né? Então, essa ideia, como o Marcelo disse, ele não usa o termo democracia racial, mas tudo leva a crer nessa ideia, né, de um grande encontro entre as raças, da miscigenação que faria do Brasil essa sociedade funcional, harmônica. Só que existe um termo, uma expressão que é fruto dessa criatividade gigantesca de Gilberto Freire, que acaba revelando os níveis de violência praticados naquele período, que é quando ele fala do esforço de civilização feito no Brasil, que demonstra, na verdade, como os brancos colonizadores violentavam, estupraram. Ele não chega a falar disso, né? Ele dizia
um grande encontro, né, entre as raças, né, mas essa ideia da civilização ela demonstra, né, intui, né, esse nível de violência de classe, de raça existente no Brasil. Eu queria te ouvir a respeito do que tu pensas de Gilberto Freire, do Casagrande Senzala, lembrando que no próximo Trilhas da Democracia a gente vai ter aqui como convidado Bernardo Recupero, que é um grande especialista na obra de Caio Prado Júnior. Por favor, Normando. Eu acho que o Marcelo disse muito e o essencial. Só destacar complementarmente o aspecto do conflito, né, que está subsumido na obra de Gilberto Freire, que existe conflito, mas que ele está cumprindo, né, uma missão civilizatória, né? É um pouco aquela leitura que a gente aprende na escola do padre Anchieta, né, que não, vamos cristianizar os indígenas, aqueles que não aceitarem Cristo a gente mata, mas estamos civilizando, né? Estamos trazendo a civilização cristã ocidental, como dizia o Unamuno. O Gilberto Freire, eu acho que ele é um dos pilares dessa ideia realmente que é construída depois da democracia racial e mais, né, da construção da ideia que as nossas gerações aprenderam na escola e certamente muitos foram influenciados por isso, de que o Brasil é um país sem conflitos, o Brasil tem uma história de conciliação, né, de grandes acordos nacionais, de que nós não temos os grandes traumas. E, por trás desse discurso, a prática é de que somos um país extremamente violento, né? E não hoje, por conta do que acontece nos grandes centros urbanos e só da desigualdade. Nós somos um país intrinsecamente violento, né? Somos um país muito mais violento do que vários outros países que estão há décadas em guerras civis, em números absolutos e proporcionais. E essa naturalização da violência, eu acho que tem um pouco, né, dessa cultura. E essa cultura, essa ideia, né, da cordialidade, que acho que no ensaio do professor Sérgio vai ser bem atacada, né, bem denunciada, do homem cordial, mas ela é tão poderosa, ela é tão permanente que ela está presente até em textos críticos, né, como o do Darcy Ribeiro, né, que vai também navegar a partir da miscigenação, da construção da grande civilização brasileira, a partir, né, dos acordos, sem deixar de denunciar o massacre dos povos originários e a escravidão. Mas, voltando para a minha praia da conjuntura, também me assusta muito o quanto na academia essas ideias, né, são ainda presentes numa voga da pós-modernidade dentro da academia brasileira hoje em dia. E me lembro de duas autoras relativamente recentes da UF, que agora, nesse momento, já estão no merecido ocaso, mas que 20 anos atrás fizeram muito sucesso, vendendo a ideia de que a escravidão brasileira era jurídica, era um contrato negociado e mantido em negociação permanente entre senhor e escravo. Isso saiu de uma escola de pensamento crítico da história e de excelência que foi a UF, né? Refletindo um pouco o que acontece na academia brasileira como um todo do relativismo acentuado, né? Mas, só para resumir, eu acho que o grande mérito, na minha modesta leitura do Caio Prado, é isso, botar no centro da chave interpretativa o elemento conflito, né, que é presente e que esclarece muito. O princípio da contradição, né, que caracteriza a tradição crítico-dialética. Marcelo, façamos um salto de 3 décadas, 1943, 1972, 75, estou fazendo referência aqui,
a publicação de 2 grandes textos, né? Um primeiro de Chico de Oliveira, de Francisco de Oliveira, um outro pernambucano, né? como Gilberto Freire, mas pensava muito diferente de Gilberto Freire, e do grande mestre Florestan Fernandes, a Crítica da Razão Dualista e a Revolução Burguesa no Brasil. Marcelo, o balanço que ambos fazem, e não apenas os dois, né? Outros autores, Maria da Conceição Tavares, o próprio Boris Fausto, Francisco Verforte, quando estudam a Revolução de 30, entre tantos outros autores, né? Representou um balanço da derrota sofrida em 64, das ilusões existentes em 64 em setores marxistas, principalmente do PCB, mas também no pensamento nacional desenvolvimentista do ISEB. Qual foi a importância de Francisco de Oliveira e de Florestan Fernandes no desenvolvimento dessa reflexão que vai beber muito dos conceitos que você já citou aqui, de modernização conservadora, né, e da própria ideia de desenvolvimento desigual e combinado, né, que vem de Marx, passa por Trotsky, né, e que retrata muito bem isso que tem dado a tônica aqui desse nosso diálogo, né, da relação contraditória, mas funcional entre um atraso e um presente, que está presente na questão do agronegócio hoje, né? Marcelo, qual é a importância para o pensamento social crítico brasileiro de Francisco de Oliveira e de Florestan Fernandes? Por favor, Marcelo. Bom, eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito desses 2 autores, né? Tem outros também que pensaram na época, o Rui Mauro Marini, o próprio Fernando Henrique, as coisas que ele escreveu na época são a teoria da dependência, enfim, mas ficando nesses 2 autores, eu acho que tanto o Chico de Oliveira como o Florestan Fernandes, com essas obras, eles deram uma espécie de resposta intelectual ao que aconteceu em 64 no Brasil. O golpe de Estado e o que ele significou do ponto de vista da reorganização da sociedade brasileira, inclusive, particularmente no aspecto político, além do econômico, cultural, etc. Tanto um como o outro, eles estavam, de certa maneira, envolvidos naquela dinâmica do pré-64. O Chico de Oliveira como braço direito do Celso Furtado na Sudene, Experiências de Desenvolvimento do Nordeste, e o Florestan Fernandes como grande catedrático de Sociologia da USP, inclusive com uma formação muito heterodoxa, né? Ele não era um marxista típico, etc. Mas as circunstâncias do golpe, depois dos seus desdobramentos, o milagre brasileiro, foram levando à reflexão de um e de outro, tentando ver aquele golpe de Estado não como uma coisa esporádica, como um acidente na história. No caso do Florestan Fernandes, ele vai trabalhar com a ideia de que há uma verdadeira autocracia burguesa no Brasil. A burguesia brasileira não é uma burguesia afeita à democracia, que no nosso programa Trilhas da democracia não combina com essa história da burguesia brasileira que é surgido, que vem, né, de laços com as antigas aristocracias do café, por exemplo, aqui em São Paulo, ou em âmbito nacional, todas as aristocracias agrárias. Não é uma ruptura entre digamos, um tipo de exploração pré-capitalista para uma exploração capitalista, mas há uma confluência de interesses das classes dominantes, sempre lançando mão do Estado para reprimir, desde o tempo da escravatura, depois passando no começo do século pelo movimento operário. O sentido repressivo do Estado é importante e continua sendo. Na primeira fala do Normando, ele observou bem, né, como o Estado está perdendo espaço. Mas o que está perdendo espaço hoje na sociedade brasileira? É o Estado como
um esboço de bem-estar social, que foi criado, por exemplo, a partir ali da redemocratização, sobretudo, a Constituição de 88, que criaram espaços de cidadania efetiva no Brasil, que vão contra essa autocracia burguesa. Então, o que está em questão não é a capacidade, hoje, não é a capacidade do Estado de financiar o capital ou de reprimir, mas é o Estado como produtor de bem-estar social. Chico de Oliveira tem vários escritos, né, em que, em um certo momento da vida dele, apostou muito nessa possibilidade de criar um estado de bem-estar social no Brasil. E que ele depois ficou muito desencantado com isso, né? E o livro dele, A Crítica à Razão Dualista, ali escrito em 72, era aquela ideia de que havia, supostamente, tanto na tradição do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que era o ISEB, como na tradição de análise do Partido Comunista Brasileiro, como em outros tipos, por exemplo, a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, de que haveria uma espécie de dois Brasis, né? Um Brasil que seria progressista, do desenvolvimento, da industrialização, da urbanização, e um outro Brasil que seria o Brasil atrasado, o Brasil rural, o Brasil do pré-capitalista, o Brasil dos grandes proprietários de terra, dos latifundiários, e de que haveria um choque entre esses dois mundos. Ora, cada um a seu modo, o Chico de Oliveira e o Florestan Fernandes mostraram que, na verdade, esse suposto atraso ele é inteiramente articulado com o chamado progresso. Quer dizer, o que há esse desenvolvimento da sociedade brasileira, mas ele é combinado com sobrevivências das sociedades anteriores, fundadas no trabalho, desde a época da escravidão, no trabalho escravo, e o toque para tudo isso é uma certa presença do Estado como organizador das próprias classes dominantes no Brasil. E a gente vê isso hoje. Isso é tão forte que até num governo de esquerda como nós temos hoje, ou de centro-esquerda, que o governo federal, né, nós vemos a presença dessas ideias que são fundadas no mercado, supostamente a manter como é que chama, a fiscal, enfim, não ter gastos públicos excessivos, etc. E os cortes que são programados são, sobretudo, nos gastos sociais, não são em outros, por exemplo, como o financiamento, as chamadas isenções fiscais, né? Então, a todo custo se defende o arcabouço fiscal, a responsabilidade, etc., etc., numa lógica que é completamente essa, de um Estado que mantém as desigualdades, mantém as diferenças sociais do Brasil. Isso é muito forte, isso é constitutivo das classes dominantes do Brasil, que colocam o seu ideário, de certa maneira, num sentido mais amplo, hegemonizando a sociedade brasileira, as outras classes sociais, né, e perpetuando as desigualdades no Brasil. Então, para o Florestan Fernandes, por exemplo, ele vai dizer que o padrão de dominação burguesa no Brasil é um padrão de ele chama de autocracia burguesa. A revolução burguesa não é uma revolução que traz, ou seja, a industrialização, a urbanização da sociedade, ela não traz democracia, cidadania. Ela tende a trazer, junto com essas conquistas que são populares, porque as classes populares fazem parte dessas lutas, né? Mas isso é muito ameaçador. É ameaçador por quê? Porque o Brasil é essa sociedade extremamente desigual, né? E contra essa ameaça a gente vê a mão pesada do Estado a todo momento. Então, isso daí não diminui, essa mão pesada, ao contrário, a gente tem visto aí, no governo anterior foi mais forte ainda, né? Como o Estado como organizador das classes dominantes no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, um Estado que não é só isso. É um Estado que também tem espaço para as lutas dos direitos sociais. Então, a gente tem aí uma outra grande contribuição do Chico, aí já posterior, Chico de Oliveira, posterior à redação da Crítica à Razão Dualista, quer dizer, quando ele mostra que não há dois Brasis, esses dois Brasis estão completamente interdependentes, ele vai dizer que há uma luta pela apropriação do bem, do capital. Do fundo público.
o chamado fundo público. O que é o fundo público? Essa enorme massa de recursos que está na mão do Estado. Para onde vai isso? E ele dizia, as lutas sociais, em grande parte, pensava aí o fim do século passado, o começo deste, né? E eu diria que isso continua até hoje, a grande luta política hoje é para onde vai esse fundo público, porque esse fundo público é essencial na constituição do capitalismo contemporâneo. Se ele vai para a educação, se ele vai para a saúde, ou se ele vai para armamentismo, ou se ele vai para pagar a dívida pública, que é com agentes privados, ou se ele vai para isenções fiscais, para financiar bancos, enfim, é uma luta encarniçada por esse fundo público. O conflito social, para voltar lá na contribuição do Caio Prado, que vem junto, pensar a sociedade brasileira com base nesse conflito, que são conflitos de classe, embora não sejam só de classe, são também conflitos de gênero, raciais, etc., mas que é essencialmente essa luta pela apropriação do fundo público. A gente está vivendo isso hoje, até hoje no Brasil, né? Inclusive lutas internas dentro do próprio governo hoje, ou dentro das esquerdas, ou dentro da sociedade mais ampla, que eu diria, esses autores, eu já estou aqui extrapolando muito os dois, né? Mas os dois estão pensando essa constituição específica da sociedade brasileira que amalgama o que, digamos assim, numa linguagem antiga se chamava o moderno e o atrasado. Não é a sociedade brasileira não se livrou do chamado atrasado, ele é plenamente constitutivo do chamado moderno, do chamado desenvolvido. Você não pensa, para citar um exemplo do Chico de Oliveira, não dá para pensar a Volkswagen, as produtoras, as montadoras de veículos, a produção mais desenvolvida, sem pensar as oficinas de fundo de quintal, os pequenos mecânicos que fazem consertos em tipos de produção que não são exatamente capitalistas, mas são fundamentais para que a roda do sistema gire, né? Então, você tem um agronegócio que é extremamente competitivo em escala internacional e fundado em relações de trabalho enfim, teve o período dos chamados boia fria, hoje já é diferente, a economia está mais mecanizada e, ao mesmo tempo, você vai formando uma enorme massa de gente desempregada, né? E que vive de pequenos bicos, mas esses pequenos bicos são essenciais também para escoar a produção de quinquilharias, de bens que hoje às vezes já vem da China ou de outros lugares, enfim, um tipo de organização da sociedade que não é só nacional, é internacional e que é mantida a extrema desigualdade na sociedade brasileira. Então, eu diria que esses dois autores são fundamentais para pensar o Brasil contemporâneo. Inclusive, eu falei do Caio Prado, daquela coisa que a gente quase que incorporou da colônia de povoamento e de exploração. O Florestan Fernandes tem também uma expressão que virou incorporada pelo senso comum, que é o capitalismo selvagem. Ele foi o criador dessa ideia. É um capitalismo que não tem muitas amarras dos direitos. E a grande luta que nós tivemos no Brasil aí durante os anos 80, 90, 2000 e adentrando ali para o 21, né, das conquistas de direitos da Constituição de 88, como isso, de certa maneira, impacta essa outra lógica, que é a lógica da autocracia burguesa. E como, por isso, tem que ser combatido aí pelas classes dominantes. E assim vão as lutas no Brasil num momento hoje muito difícil, tanto aqui como internacionalmente. Bom, já estou falando demais, eu acho que o Normando ou o Marco podem colocar a colher aí no debate. Normando, a autocracia burguesa, a conjuntura política inaugurada em 2016, no golpe contra a presidenta Dilma, e depois os 4 anos de governo Bolsonaro, explicitam, né, a atualidade do conceito de autocracia burguesa do Florestan e a Revolução Burguesa no Brasil, e mostram como, na verdade, esse intervalo de tempo não foi uma exceção, uma regra, mas, na verdade,
faz parte constitutiva da história política brasileira? Por favor, Normando. Então, eu acho que o período do fascismo brasileiro, nós tivemos um governo fascista, né, e eu me filio ao Safatli quando ele fala que não é um neofascismo, um pós-fascismo como o da Giorgia Meloni se auto-intitula, ou um fascismo atualizado, mas em essência, um fascismo muito próximo do fascismo clássico que nós tivemos. Ele não extrapola essa lógica exposta do Florestan, da autocracia burguesa, ele apenas a radicaliza. E aí é interessante a fala do Marcelo foi sensacional, e é interessante a gente dar uma refletida sobre a disputa pelo fundo público, né, que está no centro disso, e que também tem a ver com a forma de organização política, como reflexo da organização econômica. Quando Dilma cai, em 2016, o orçamento realizado da União era em 54% dedicado ao serviço dos juros da dívida pública interna. E a disputa atual que se tem sobre os juros altos da taxa Selic, ela reflete exatamente essa disputa pelo fundo público. É aquilo que vai ou para a realização dos direitos sociais ou para a consagração do lucro de muito poucos, né, daquela dúzia de famílias que se esconde atrás do tapume chamado mercado. A Dilma teve uma determinada leitura, né, de conjuntura muito ruim, que achou que o questionamento à legitimidade que estava construindo nas ruas desde 2013, seria aplacado fazendo a vontade dos bancos, entregando a economia para o Itaú, como ela entregou com o Levi, e garantindo, né, o retorno do investimento imediato, né, com carrear o grosso do fundo público para os bancos. E como vimos, não foi o bastante, porque a questão era mais embaixo, né? Você tem uma raça que lê conjuntura muito bem e que sabe muito bem analisar a correlação de forças, são os banqueiros. Mas voltando para o que eu gostaria de ressaltar da política, é que é assustador o quanto a forma do fascismo é atual para essa combinação de atraso e desenvolvimento, né, para o desenvolvimento desigual realizado na sua mais forma radical. Lembrando, o fascismo clássico vivenciou na Alemanha a combinação de alta tecnologia dos mísseis V2, o primeiro foguete balístico, né, com trabalho escravo, né? E essa combinação de desenvolvimento atraso, ela me parece muito própria, né, do fascismo, me parece muito mais realizável. O fascismo, ele organiza talvez melhor o interesse econômico das classes dominantes e a repressão sobre o grosso da população, né, com mais eficácia do que qualquer forma que se pretenda ainda atender aos parâmetros da democracia liberal. Então, ele encaixa mais perfeitamente nesse sonho, né, da autocracia burguesa. Eu acho que a gente precisa ficar atento sobre isso. Me parece muito significativo que o fascismo ressurja na quadra histórica que a gente está vivendo, não só no Brasil, né? E só faço para quem está assistindo a gente aquele alerta que vale sempre fazer, que quem tem a leitura do fascismo pelos filmes de Hollywood acha que fascismo é Estado forte o tempo todo, inclusive forte contra o capital. E não tem nada disso, né? O fascismo não surge com um Estado forte, ele surge na Itália com um discurso neoliberal avant la lettre, antes que exista o termo, pregando a privatização de tudo. O Hitler, na Alemanha, ele privatiza um monte de empresas que havia sido estatizada pela República de Weimar como resposta à crise de 29. E depois, com a crise de 29, como resposta a ela,
é que o Mussolini vai dar aquela guinada e dizer que é tudo pelo Estado, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, mas nisso, quando ele está falando historicamente isso, todos os grandes atores políticos e econômicos do Ocidente estão falando o mesmo, seja no Reino Unido, seja na França, seja nos Estados Unidos, porque é a forma de resposta àquela crise. Enfim, saio da fala do Marcelo, que foi fantástica, sobre a atualidade da leitura de Florestan e de Chico de Oliveira, e Chico de Oliveira, que tem uma contribuição importante para pensar o desenvolvimento econômico da indústria de petróleo e gás no Brasil também, mas saio assustado, tá, por conta das preocupações que a gente deve ter com as formas políticas que estão correspondendo a esse desenvolvimento econômico. Marcelo, obrigado, Normando. Marcelo, a gente está na reta final desse Trilhas da Democracia, mas eu não poderia deixar os minutos finais para que você apresentasse, com a promessa de que a gente vai organizar um programa específico para discuti-lo, o artigo que você acaba de escrever, que não foi publicado ainda, será publicado numa revista de literatura da Universidade de São Paulo, intitulado Benjamin, o segundo romance de Chico Buarque, Benjamin, o grande filósofo da escola de Frankfurt, conhecido pela sua, para usar a terminologia do pequeno grande livro do Leandro Conde, né, O Marxismo da Melancolia, Benjamin, Romance, História e Melancolia de Esquerda, em que você defende a ideia de que o romance do Chico Buarque expressa a melancolia de esquerda do Walter Benjamin e sua contraposição à barbárie cotidiana, à barbárie social cotidiana do mundo no tempo presente. Eu queria, Marcelo, que você apresentasse sumariamente esse texto que você acaba de redigir, com a promessa de que, quando da sua publicação, a gente vai organizar um Trilhas da Democracia para discutir Chico Buarque, Walter Benjamin, pai do Francisco Buarque, Sérgio Buarque. Por favor, Marcelo, a guisa de conclusão. Tá, falando bem rápido, né? Eu escrevi um outro livro chamado Em Busca do Povo Brasileiro, Artistas da Revolução, que está em segunda edição da editora Unesp. Eu tenho um capítulo lá sobre o Chico Buarque. Então, eu retomei essas ideias hoje, particularmente para tentar mostrar como esse segundo romance do Chico Buarque, na minha opinião, ele fala, ou ele está afinado com as ideias do Walter Benjamin, né? Que alguns autores qualificariam como uma espécie de melancolia de esquerda. O que é a melancolia lá no Freud? Ele tem um texto no Sigmund Freud, Luto e Melancolia. Melancolia é aquele sentimento que a pessoa não consegue sair do luto, não consegue sair da tristeza. Então fica... E aquilo é um problema psicologicamente, porque a pessoa não sai. Então a gente pode interpretar a história da esquerda brasileira desde o fim do século passado, desde o fim do chamado socialismo, com um sentido melancólico assim, quer dizer, nós estamos remoendo e voltando e a gente não encontra a saída. Mas o Walter Benjamin, né, a ideia, ou seja, a gente pode ter uma atitude passiva diante desse quadro. Isso é o que o Walter Benjamin criticava. Quer dizer, essa melancolia de esquerda não deve ser como aquele luto, aquela uma espécie de doença da esquerda que, olha, o mundo é assim, é desastroso, nós estamos aqui mostrando como o Brasil é por exemplo, acho que é o Chico de Oliveira, o Brasil é um ornitorrinco, a sociedade capitalista, o neoliberalismo toma conta de tudo, é hegemônico até no governo do Lula, então a gente não pode fazer nada, nós vamos ficar de braços cruzados assistindo. A melancolia de esquerda não é assim, mas ao contrário, tem um livro bonito do Enzo Traverso, chamado Melancolia de Esquerda, em que ele mostra como essa corrente de pensamento
de que o Walter Benjamin é um autor fundamental, contesta a ideia de progresso, que era muito típica da Segunda e da Terceira Internacional, né? Como se a história fosse desembocar num fim alto e justo, no socialismo, por exemplo, ou no desenvolvimento do Brasil. Ao contrário, a história é batalha, é luta, é o tempo todo, né? Essa melancolia da esquerda é um pouco essa tristeza, essa sensação que não deve, no entanto, nos levar à passividade, mas, ao contrário, à ação. A ação para mudar a sociedade, vendo esses conflitos todos. E o Walter Benjamin é uma espécie de cultura da derrota, né? Como de dentro dessa derrota a gente pode encontrar força para reorganizar a sociedade. Eu acho que o nosso tempo está estourado, eu não vou poder me dedicar aqui a desenvolver essa ideia, mas vários autores, o Leandro Conder, que o Marco Mondani citou, o Michel Levy, o Enzo Traverso, que eu citei, tem um outro chamado Daniel Ben Said, ele tem um livro chamado A Aposta Melancólica. Quer dizer, justamente essa ideia de que não é que nós... Antigamente a esquerda dizia, não, nós estamos tranquilos porque nós estamos bem ou mal do lado da história, né? A história é um carro alegre, cheio de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. Esse é o Chico Buarque de outro tempo. O Chico Buarque atual é um Chico Buarque mais amargurado, vendo a sociedade com esse ar que não é, no entanto, um ar de passividade, mas pode ser um ar de contestação, de luta social, e é isso que é importante reter nessa ideia da melancolia de esquerda, que não é passiva, é ativa, mas não pode ter certas ilusões de que a história está conosco. Ao contrário, é um carro que vai indo como um trem pelo futuro, e a gente tem que puxar o freio de emergência e pensar um outro tipo de sociedade que não seja essa de imaginar um progresso louco, que inclusive é destrutivo da própria natureza. Você falando, Marcelo, eu faço a seguinte especulação, né, pegando como referência as cartas do Cárcere e do Gramsci, né? Nas primeiras cartas, Gramsci falava o seu famoso lema, que na verdade era do Romain Rolland, né? Pessimismo da razão, otimismo da vontade, né? Quando você vai chegando ao final, nas últimas cartas do Cárcere de Gramsci, ele falava, eu me sinto hoje com o pessimismo da razão e o pessimismo também da vontade. Eu acho que a melancolia da esquerda se situa aí em algum espaço nessa transição gramsciana entre esses dois momentos das suas cartas do Cárcere. Exatamente. Você que é gramsciano aí, Marco, um dos exemplos que o Enzo Traverso dá nesse livro muito bonito, que está traduzido para o português, chamado Melancolia de Esquerda, é justamente o Gramsci. Você imagina o camarada lá preso, circunstâncias degradantes, anos e anos a fio, enfiado lá na prisão do Mussolini. Então, ali ele é um pouco essa melancolia, esse pessimismo, essa tristeza, mas que precisa de ou que não deve gerar uma passividade, mas que deve gerar ao contrário, e é o que ele faz no trabalho dele, né? A possibilidade de construir uma contra-hegemonia. É isso que é essa ideia da melancolia de esquerda, que não é à toa que ela voltou muito forte depois do fim do chamado socialismo real. Quer dizer, a gente perceber, né, que a luta é muito dura e que não é fácil e que a gente, no entanto, não deve desistir. Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Espere que vingue a proposta de uma série de 4 programas sobre a história do marxismo no Brasil. Vejamos se ela vinga. Normando, muito obrigado. Suas saudações de encerramento, por favor. É um prazer enorme ouvir o Marcelo e tentar contribuir. Foi muito esclarecedor, muito bom. Acho que fico com a ilustração do trem, né? Muito interessante, muito útil. Puxar o freio de emergência, descer, desfazer aqueles trilhos,
aplainar terreno, colocar outros dormentes e outros trilhos para seguir outros caminhos. Porque é isso, é luta e é luta incessante. Muito boa a imagem, fico com ela guardada no coração. E foi uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, foi um prazer gigantesco, Marcelo. Grande abraço. O prazer é todo meu, Marco, Normando. Essa ideia do freio de emergência é do Walter Benjamin, o Michel Levy a recupera, e eu acho realmente muito, muito interessante, muito bonita. É um questionamento dessa ideia de progresso que tem marcado aí a história do século XX, já do XXI, e que a gente tem que pensar outros caminhos, né? Porque a história é muito complexa e pode não estar do nosso lado. A gente não sabe, dependerá da nossa capacidade de luta e de organização. Não vai cair por gravidade. Não vai cair, não. O Trilhas da Democracia de hoje fica por aqui. Convido todos e todas para, na próxima semana, acompanharem o terceiro programa dessa série sobre a teoria crítica e o pensamento social, político e jurídico brasileiro, com o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, Bernardo Recupero. Não percam. Grande abraço e até lá.